Vou começar fazendo a apresentação aqui. Boa tarde a todo mundo. Eu sou Pedro Sarro, eu faço parte da Agência Experimental em Comunicação e Cultura da Facom, UFBA, e a gente vai trazer aqui hoje a live Audiovisual e Expressões Populares em Tempos de Pandemia. Ela faz parte do projeto Como que tá a Cultura e Comunidade no Pós-Covid, que foi realizado pela agência juntamente com o grupo de pesquisa Memória e Patrimônio. O objetivo do projeto, né, é fazer um conjunto de lives onde a gente busca promover conversas sobre a situação das diferentes áreas do campo cultural e comunicacional no período durante e pós-pandêmico. E em parceria com o Em Casa com a Facom e contando com a participação sempre do professor Beto Severino, que é nosso tutor da agência e professor da Facom, o projeto está trazendo aí praticamente uma live por semana para abordar as variadas áreas da comunicação e cultura. E hoje a gente está aqui, né, para falar sobre o audiovisual e as expressões populares com Josias Pires e Silvana Moura. Josias é graduado em Comunicação Social pela UFBA, mestre em Artes Cênicas pela UFBA também, e doutor pelo Programa Multidisciplinar Pós-Cultura, IAC-UFBA. Ele fez pesquisa, produção, roteiro e direção na série da TV Educativa, Bahia Singular e Plural. Ele atua na direção de filmes documentários e recentemente dirigiu a realização do filme documentário de longa-metragem Quilombo Rio dos Macacos. Silvana Moura é graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela UFBA. Ela é roteirista e diretora de documentários e programas de TV. Ela atua na TV Educativa também, na coordenação de programação e conteúdos do programa Soterópolis. Trabalha no registro também audiovisual das Casas de Candomblé em Salvador. Eu queria dizer que é um prazer estar com os dois aqui como convidados e vai ser uma conversa muito rica pela experiência dos dois, né, que é muito grande na área do registro audiovisual de culturas e comunicação comunitária. Beto, você quer fazer uma consideração inicial antes da gente começar? Claro. As boas-vindas. Então, obrigado, Pedro. Eu acho que esse nosso encontro já está no calendário, né, de muita gente, está bastante importante aqui para a faculdade. E lembrar que, assim, essa conversa é uma conversa que tem uma pertinência, né, do ponto de vista das especialidades que a gente tem aqui na faculdade, na formação dos alunos, e das preocupações sociais. Quer dizer, você olhar para fora das coisas, da caixinha, né, daquele ponto de vista que às vezes é bastante marcado por uma visão mais mercadológica, assim, menos sincera com a memória social, menos preocupada com os nossos legados como um todo. E, assim, é um prazer ter vocês dois aqui, e na verdade uma honra, né, porque são pessoas que se dedicam muito nesse campo do audiovisual, por um olhar que não seja um olhar convencional, clichê, né, que diminua a potencialidade da singularidade, da diversidade. Muita honestidade, ética, né? Então, apresentar vocês como profissionais da comunicação que atuam no audiovisual, que têm preocupações, né, com esse legado de ancestralidade que a gente chama de patrimônio, né, que pertence a todos nós, sem definir se ele tem ou não materialidade, né? Isso que a gente escolhe preservar e transmitir, tem uma relação muito grande com as formas como nós lidamos com isso no audiovisual, por exemplo. Então, que tem os seus impactos, as suas perspectivas. Então, eu gostaria de trazer para uma conversa, e para a Agência Experimental, que está produzindo, né, esse evento, a Agência Experimental vem fazendo esse trabalho. A gente acompanhou todo o registro do centenário do Bate-Folha, e desde esse centenário a agência se tornou muito próxima disso, né, dessa reflexão sobre qual é o papel do registro nas comunidades tradicionais, e que escolhas podem ser feitas, como o trato ético disso tudo, né, e os dilemas que isso coloca também, os debates, os ciúmes, né, e todas as coisas que são humanas e devem ser cuidadas, né, e tratadas com respeito.
Do ponto de vista do grupo de pesquisa, ter vocês aqui, o Josias já participa há mais tempo, é um estudioso, né, que a gente tem a honra também é um participante do grupo muito ativo, é muito bom tê-lo lá. Mas eu quero dizer que para o grupo é também importante enxergar, né, porque a gente pensa muito esses processos, né, naquele sentido que o Anthony Giddens fala. É preciso ser reflexivo, né? O que a gente faz significa o quê? O que é capaz de promover? O que diz respeito ao audiovisual, diz respeito à cidadania? Qual é a relação entre estética e política? Essas coisas que são... Então a gente discute um pouco tudo isso, assim, né? O significado e as políticas, evidente, porque a gente precisa sustentar dinâmicas institucionais ou tentar institucionar determinadas dinâmicas não garante que todas as dinâmicas tenham vida. Algumas estão fora da alçada do Estado, muito distante até. E às vezes é bom que estejam, porque certas vezes o Estado também não é exatamente aquilo que nós desejamos, né? Então, mas do ponto de vista da grande política, a gente também pensa. Então, o grupo aproveita esses debates, a agência aprende também. Então, mas é uma roda de conversa, não dá para falar sobre tudo. Então, eu pedi para que nós pedimos que vocês tentassem fazer uma apresentação curta, mas possível, em 20 minutos, dessa temática do audiovisual e da relação dele com o popular. Então, Josias, se você me permite, eu iria pedir para a Silvana começar, né? E eu acho que a gente sempre trabalha aqui com a lógica o mais próximo fala por último, o mais próximo. E como o Josias é muito da casa, então eu penso que Silvana, que vem menos, eu espero que venha mais vezes, aí outra vez ela fica mais perto também e fala depois. Mas hoje a gente vai te dar esse momento, essa ordem da coisa. Obrigado, Silvana. Tá, Josias é meu mestre, hein? Começar falando primeiro que o mestre é uma coisa complicada, mas vamos nessa. Licença, viu, meu irmão? É o seguinte, primeiro eu queria agradecer esse convite, porque eu sou aluna da Facom, né? Uma vez Facom até morrer. Eu sou aluna da Facom e sempre serei. E essa casa foi muito importante na minha formação. Eu venho de uma família, de parte paterna, né, de saveiristas e pescadores de Valença. A família de meu pai, família Assis, de Mestre Assis, é uma família de negros pescadores. E meu pai tinha um sonho de fazer medicina, sonho esse que ele não realizou, né? Se hoje é difícil, imagine naquele tempo, né? E ele foi tentando negociar a vida dele e o crescer profissional dele numa busca, infelizmente, num caminho, às vezes, de estratégias de embranquecimento para conseguir alcançar os objetivos, que o levou para sair um pouco de sua herança, por exemplo, familiar e religiosa, buscar uma outra religião e outras coisas. Eu estou fazendo essa conversa para dizer a vocês que, graças a meu pai, esse lutador, que não foi médico, mas era um bom balconista e trabalhava ali na Rua do Cabeça, ali no centro, o 2 de Julho, quem conhece o Moreira, sabe aquela rua que você, da Carlos Gomes para o 2 de Julho, ali tinha uma loja de ferragens. Meu pai era um balconista e foi crescendo sem realizar o sonho dele da medicina, né? Com todas as dificuldades daquela época. Eu estou falando dos anos 50 e os anos 60 na Bahia. E quando eu nasci, eu sou de 68, quando eu nasci, meu pai já tinha uma certa condição. Ele era um bom comerciante, ele cresceu dentro da loja dele, depois ele abriu um negócio e eu nasci, de uma certa forma, com alguns privilégios de uma classe média do Garcia, certo? E privilégios esses que eu fui do Colégio 2 de Julho, estudei na escola particular, tive grandes mestres, e uma mãe também de uma família de mestiços, mas ligada com arte. A família de minha mãe é uma família de músicos. Meu avô era maestro,
tenho 13 tios, todos tocam instrumento, na minha família todo mundo tem que tocar um instrumento. Então eu tive essa relação muito próxima com as artes, e de certa forma essas artes me salvaram de um lugar que eu poderia ocupar pequeno e tacanho, e medíocre e mediano, e distante da Bahia, dessas Bahias e dessas cidades de Salvador, que até então, na minha infância e no início da minha adolescência, eu não conhecia, porque eu estudava no 2 de Julho, ali no Garcia, não conhecia lá em cima, né, nem Zuzu, nem Mestre Riachão, nem o samba lá de cima, não conhecia nada disso. Era um mundo de Colégio 2 de Julho, depois eu fui para o Colégio São Paulo, e um mundo também de dança, porque eu escolhi, minha mãe muito sabiamente, quando eu tinha 3 anos de idade, fez uma brincadeira de mostrar todas as artes, e eu escolhi a dança. Então eu fiz balé muitos anos, depois que eu fui para a dança moderna e para a dança afro, mas naquele início ali da minha adolescência, eu estava no mundo do balé clássico, vejam bem isso, e do Colégio 2 de Julho, e ali do Garcia, de um universo de classe média que desconhecia essa cidade. Mas a vida, ela é cheia de surpresas interessantes, e eu sempre fui uma menina muito assim, como é que se diz, danadinha, né? Eu morava ali no Garcia e carnaval era uma proibição na minha família. Como eu falei inicialmente, meu pai meio que também migrou para uma religião que talvez na ideia dele, não sei quem sou eu para julgar, talvez tenha fé, não é isso, mas eu sinto que ele largou um pouco uma herança de ancestralidade que ele tinha. Ele vem de uma família do candomblé, mas meu pai saiu disso e na minha infância nós estávamos dentro de uma religião evangélica, batista, que era até naquela época mais aberta que as outras, mas o carnaval é o que se diz, é o ó, né? Se diz em Yorubá, é uma proibição, não é possível o carnaval, e não era possível para mim, ainda mais com 10 anos de idade. A gente ia sempre para Itaparica, mas numa dessas coisas da vida, todo mundo dormiu lá em casa. Eu era ali, vizinha do Garcia. O que é que eu fiz? Sabe aqueles filmes que a gente assistiu na vida inteira, de pegar um rolinho e botar uma coisa? Eu fiz isso, amigos e colegas. Eu fiz isso e saí e subi, vi aquele movimento do Garcia e parei no Campo Grande, sozinha, com a desculpa que se alguém me pegasse, eu fui comprar um cachorro-quente. Nem dinheiro eu tinha, mas joguei esse H, né? Essa conversa, esse EQ também, e fui ver o carnaval. Por sorte, e aí eu digo por sorte, dessa minha, eu vi o Afoxé Badauê. Foi a primeira, isso é uma história que me marca muito e me emociona todas as vezes que eu falo. Quem me conhece sabe que eu falo isso porque ter visto o Afoxé Badauê me tirou daquele espaço pequeno, elitista, talvez até de completa cegueira do que era essas cidades, do que era essa cultura, e eu vi o Badauê e aquilo me pirou, porque eu era uma pessoa de dança, e eu vi uma outra dança, eu fiquei fascinada por Negrizu, eu fiquei louca por Moa e segui ali juntinho, pequenininho, enquanto pude, e não esqueci mais. Quando eu voltei para casa e meus sonhos ficaram povoados pelo mar azul do Badauê, e aí eu fui ver que, poxa, não dava para fazer só aquele balé. Conversei com minha mãe, que tinha dança afro, que eu queria conhecer Negrizu, e minha mãe sempre foi aberta para isso, como eu falei, de família de artistas, mesmo com essa questão mais fechada das religiões, mas a arte deu à minha mãe uma outra possibilidade, e ela me levou para conhecer Mestre King. Então eu fui começando a conhecer uma outra cidade, um outro mundo para mim, que eu conhecia de Jorge Amado, de uma música de Gil aqui, de um quadro de Caribé, mas eu resolvi ir. E aí eu fui fazer capoeira com o mestre Curió, eu comecei a tentar fazer um caminho diferente de meu pai. Aí peço até licença e todo respeito ao meu pai. Eu tentei voltar para essa ancestralidade da minha família.
né? Tentei parar de uma coisa que todo mundo, meus primos faziam, que era apertar o nariz, que essa coisa louca de buscar, né, negar a beleza e a força da sua origem. E eu comecei a entrar num outro mundo. Fui conhecendo as pessoas, etc. E sempre fui roeira, assim, sou uma pessoa festiva, o Josias me conhece. Então, quando eu caí na Facom, que eu estava procurando uma escola de cinema, na verdade. Não tinha, na minha época, outra oportunidade a não ser a Facom, que foi muito bom para mim, e eu não queria fazer dança, eu estava fazendo outras coisas com dança, não queria fazer a universidade de dança e fui para a Facom. Conheci meus pares lá, meu mestre, André Setaro, o Belino, todo mundo. E aí eu também comecei a sair. Eu fui em todos os ensaios possíveis e imagináveis, assim, do Olodum, do Muzenza, antes daquele... Tudo isso eu andava muito na cidade e comecei a me interessar por esses assuntos. Subi para ver o samba do lado da minha vizinhança, que eu não conhecia. E esse era o espaço, as cidades que eu queria falar. Eu queria dialogar com essa turma aí. Foi então que eu comecei a trabalhar no Liceu de Artes e Ofícios. O Liceu de Artes e Ofícios era uma instituição que tinha em várias cidades do país, que tinha uma ligação com ofício, marcenaria, recuperação predial, ofícios assim mais dos artesãos e etc. Mas tinha, na minha época, aqui em Salvador, uma oficina de vídeo liderada por Mari Travassos, que é uma mulher de São Paulo, muito bacana, tinha trabalhado com o pessoal ali da Boca do Lixo, era uma mente muito aberta e que foi minha primeira mestra, assim, meu primeiro estágio, e aí eu fiquei. Eu fiquei do liceu fui fazer trabalho na truque, carregar fio, cabo, o que fosse, e trabalhei na TV Aratu também e mandei meu currículo para a TVE, por conta do trabalho de Josias. Por isso que eu falei, poxa, falar primeiro que Josias, eu fico pedir licença mesmo, porque Josias é meu mestre para mim. Eu mandei meu currículo para a TVE no intuito de trabalhar no Bahia Singular e Plural ou no núcleo de documentários. Não consegui chegar nesse núcleo, comecei pela Rádio Educadora, fazendo a parte de cultura, implantando jornalismo lá. De lá eu fui para a TVE, comecei com Soterópolis, e aí tive a honra de trabalhar com Josias em alguns projetos, como Arte da Capoeira e outros, e comecei a trabalhar no núcleo dos documentários que foram da TVE, que teve um tempo que diminuiu um pouco, e fiquei com Soterópolis. Paralelo a isso, eu sempre fui trabalhando, chamava fazia produção para roteiro para outro, sempre tive junto do fazer do cinema aqui na Bahia, e era assim meio que faz tudo nas produtoras, né? E comecei a escrever meus projetos. Eu fiz pós-graduação em roteiros, Serafim, professor da Facom, acredito que Serafim é professor da casa, não é, gente? Serafim é jovem, claro. E, lógico, meu orientador, meu mestre, a gente começou com um projeto que chamava Mãe Senhora. Tem uma coisa que eu preciso... Sim, um projeto que eu queria fazer, que era um documentário sobre Mãe Senhora, uma elorixá importantíssima, do Eliashel Pofonjá, que tem mãe de Mestre Didi, grande artista, grande sacerdote, pedagogo, escritor, galera da pesada, na verdade. E Mãe Senhora teve um papel muito importante nesse diálogo de dentro da porteira, que a gente chama de dentro da porteira do terreiro do candomblé para fora. Né? Mãe Senhora trouxe, e de uma certa forma, muito sabiamente, com as suas estratégias, no seu reinado, assim, no Afonjá, você tinha Jorge Amado, Comobá, Caribé, Pierre Verger, amigo querido, e Obá também da casa. Ela tinha essa visão de que a intelectualidade era simpatizante e tinha alguns intelectuais de fé que eram verdadeiros aliados, né? Então, eu comecei a pensar esse trabalho, isso em 2005. Foi o meu trabalho de pós-graduação. E, nesse meio tempo também, voltando ao início da minha conversa, eu busquei um pouco de budismo, fui agnóstica, fiz um pouco de tudo, rodei tudo, né? Aquele estilo meu, Silvana de ser, e resolvi ir num terreiro de candomblé. Eu nunca tinha ido, estou falando agora de 90, eu estava em 2005, mas volto. Eu, em 90, falei, poxa, que loucura é essa? Nunca fui no terreiro de candomblé, que besteira é essa?
E fui. E o primeiro terreiro do Candomblé que eu fui foi Ilhaxepo-Afonjá, que é de Mãe Senhora, Mãe Aninha e Mãe Estela. Então, eu comecei a conviver no Ilhaxepo-Afonjá e foram muitos ensinamentos de tudo, gente, de tudo. De como você ter dignidade, sabe? De como você vê uma mulher que tem 7 filhos e lavava roupa de ganho, sabe, para fora, e às vezes não tinha comida e fazia aquele alho com farinha, o famoso mingau de Santo Antônio, engrossava isso com a sopa, às vezes com um pedaço de papelão, mas não dava só para os seus 7 filhos, sabe? Dava para todos os outros filhos daquelas outras irmãs que estavam ali na comunidade, que também não tinham o que comer. E quando chegava uma criança ou alguém que a mãe não poderia cuidar, elas não diziam, aqui não cabe, não. Sempre cabia mais um. Então, eu comecei a vivenciar mulheres estou falando de mulheres de todas as idades, mas principalmente da velha guarda, assim, do Afonjá, de 70, 60 anos, 80, 90 anos, que nunca baixaram a cabeça e nunca tiveram nenhum complexo de inferioridade, sabe? Nunca tiveram. Elas sempre se acharam grandes mulheres, porque elas acreditavam no que elas eram e que acreditavam no que foram os seus antepassados e conheceram ali, né? Vivenciaram ali a dureza, a crueldade, né? Como aí me lembrei agora de quem é ateu e viu milagres como eu. Tem uma parte que ele fala assim, é no xarel que brilha a prata e a luz do céu, né? E o povo negro é que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé do extremo ocidente, né? É incrível isso, né? Eu vi isso no Afonjá. Eu vi mulheres absolutamente potentes e de cabeça aberta e que iam num pensamento que era a frase de Mãe Aninha, a fundadora da casa, o Babií, que é de anéis no dedo aos pés de Xangô. O que é que significa? Anéis no dedo, formado. Ou seja, em 1910, lá por trás do Cabula, certo? Que você tinha que subir uma escada, que Pedrinho Gordo foi lá 1000 vezes fechar candomblé, que passaram por tudo isso, que vieram escravizados aqui sem condições, não se sabe nem como passou. Só passar pelo navio negreiro já é uma coisa absurda, quanto mais o restante todo. Essa mulher queria o pessoal com anel no dedo, no sentido, o anel no dedo aos pés de Xangô. E o Afonjá tinha muito traz essa herança de artistas, né, que chegam junto, mas de pessoas da casa que produzem sem baixar a cabeça. Mestre Didi é de Mestre Didi o primeiro dicionário português e urubá, feito no mimeógrafo com a ajuda da UFBA. Isso é importante também se falar, certo? E eu vi... Desculpe. Eu vi como você ressalta a importância da UFBA, né, Silvana? Eu acho que você... me perdoa, não te cortando, complementando apenas o que você estava falando, porque é isso, né? Eu acho que nesse combate simbólico que a gente está falando, no fim das contas, né? Porque é isso, né? Como que uma narrativa é tão impressionantemente colonizadora que ele é capaz de fazer as pessoas esquecerem a sua história, o seu legado. Então, o combate por narrativas, ele se dá também no plano de arregimentar assim, o maior número de pessoas capazes de dizer dignamente sobre, né, aquela trajetória. Ô, Silvana, eu vou pedir para a gente ouvir um pouquinho o Josias agora e depois eu jogo você de novo, porque senão, aí, porque já são, né, eu estou preocupado com o horário, eu sei que você é o contrário sempre, é você que controla o tempo das coisas, mas... É que já são 16h34, e aí eu jogo os próximos 20 minutos, 30 Perfeito. Depois eu quero voltar um monte de coisa que você falou. Eu só queria falar uma coisinha rapidinho, só para encerrar isso. Tá bom. Né? E pegando isso que você falou, toda essa questão colonizadora, depois que eu fiz minha faculdade e estudei, eu me coloquei numa situação também que Josias tenho certeza, vai falar sobre isso, que é uma situação de conflito, porque, ao mesmo tempo que eu sou da comunidade, eu sou um equede, eu sou sacerdote do Ilhaxepo-Afonjá, eu sou uma jornalista, eu sou uma documentarista, eu tenho todo um olhar crítico,
sabe? E eu não queria ser mais uma pessoa a falar sobre ou falar de. Nos meus projetos eu busco muito falar com, sabe? O construir com. E isso foi uma verdadeira batalha nessa série, que depois eu vou falar sobre vocês, que eu estou desenvolvendo e que estreia agora em novembro, eu quero que vocês todos assistam, que é como fazer um trabalho ambientado dentro dos terreiros, construído pelo povo de Santo. Eu, sendo uma jornalista, uma documentarista, uma pessoa das artes, uma pessoa que ama o cinema de ensaio experimental e a loucura total e a liberdade das artes, como me relacionar com isso. É isso. Obrigada aí pela escuta. Está sem áudio, Beto. Obrigado, Josias. Não, rapidamente, eu vou te propor uma conversa em algum momento, então, com Carla, Silvana, sobre a situação, a trajetória do documentário sobre o Bate-Folha, que é muito... Acho que tem... Sim, conheço. Tem muito a dizer aí, eu acho. Isso, tá bom, tá bom. Obrigado, querida. Então, Josias, com você. Bom, eu estou absolutamente emocionado por ouvir Silvana. Você é linda, Silvana, você é linda demais. E o seu trabalho que você está fazendo, que você ainda não falou, que você ainda vai falar aqui, a série sobre os terreiros, que é uma coisa linda. Eu tive o prazer de assistir. Silvana teve a gentileza de me mostrar o material que ela está fazendo. É absolutamente lindo. É uma série de 15 documentários sobre terreiros de candomblé e exatamente isso que ela falou. E ela vai poder falar melhor daqui para frente. Bom, eu não tenho a capacidade de emocionar como Silvana tem, então eu preparei um roteiro para me falar aqui, para orientar minha fala. E eu conversei com o Beto e com o Pedro que eu ia fazer uma fala sobre o Bahia Singular e Plural, né, que foi a experiência muito densa que a gente teve lá na TV Educativa. Né, registramos para fazer a série de documentários e os CDs que Fred Dantas coordenou, registramos cerca de 300 manifestações culturais populares tradicionais na Bahia, né, festas, folguedos, rituais religiosos e também do candomblé. E esses registros resultaram em 20 documentários para televisão e 8 CDs, sendo que ficou material para fazer muito mais coisa. Então, quando eu estava pensando o que eu ia falar para vocês, eu encontrei no meu computador um roteiro de uma fala que eu fiz na Facom em 2002, há exatamente 18 anos atrás. Eu fiz uma palestra no auditório da Facom sobre o Bahia Singular e Plural. Então, eu peço desculpas, peço licença a vocês para poder trazer aqueles conteúdos que eu apresentei no auditório da Facom em 2002, e, no final, eu vou fazer algumas considerações mais da situação atual. Eu acho que vale a pena trazer aquilo que eu disse naquela época. Infelizmente, eu vou ter que ler alguns trechos, etc. Mas é basicamente o seguinte: eu disse na Facom em 2002 que a permanência das tradições culturais populares que o Bahia Singular e Plural estava verificando, né, em toda a Bahia, né, as festas, os folguedos, os rituais, a permanência daquelas tradições, ela desautorizava todas as previsões de que essa memória popular cultural estava em extinção, estava em desaparecimento. Né? O argumento que eu desenvolvi foi o seguinte: em 1879, o folclorista Silvio Romero publicou um texto, né, que viria a ser utilizado na introdução do livro clássico dele, o Cantos Populares do Brasil. E, nesse texto, o pioneiro do estudo do folclore brasileiro escreveu, preocupado, aspas, cumpre ponderar que nota-se uma apreciável decadência em todas as folganças e festividades populares. A tradição as dá muito mais frequentes e animadas há 30 ou 40 anos passados. Estão ouvindo? Teve uma mudança aqui. Sim, sim. Tá. Perfeitamente. Ou seja, Silvio Romero
segundo Silvio Romero, as folganças e festividades populares teriam sido muito mais intensas por volta das décadas de 1840, 1850, porque na década de 1870 já estava em decadência. Bom, ele atribuiu essa presumida decadência das tradições populares, aspas, além de outras causas, à moderna intolerância dos vigários e o zelo antiestético dos delegados de polícia. Fecha. Bom, cerca de 60 anos depois dessa predição de Silvio Romero, foi a vez do modernista Mário de Andrade tocar no mesmo diapasão. No seu livro Danças Dramáticas do Brasil, ele escreveu, por volta da década de 1940, ele disse, aspas, as danças dramáticas estão em plena e muito rápida decadência. No Norte e no Nordeste é que elas persistem, bastante frequentes ainda, mas lutam furiosamente com a civilização. Ou melhor, esta é que luta com elas e as dominam. Da maneira como as coisas vão indo, a sentença é de morte. Bom, nas décadas seguintes, afirmei aqui na Facom há quase 20 anos atrás, choveram previsões de que as festas, as danças, músicas e dramas tradicionais estavam fadadas ao desaparecimento. Com a entrada em cena dos equipamentos eletrônicos, o rádio e particularmente a televisão, o que se dizia era que estes meios produziriam mudanças irreversíveis e que os folguedos tradicionais cedo estariam devastados. Com o advento do que se convencionou chamar depois de globalização, foram ouvidas novamente as vozes anunciando o fim iminente das tradições culturais populares. Ora, eu disse em 2002 na Facom, o projeto Bahia Singular e Plural estava provando que todas aquelas previsões haviam falhado. Depois de registrar mais de 300 folguedos tradicionais, festas de santo e rituais do catolicismo popular e do candomblé, e produzir 20 documentários pela televisão e 8 CDs, ficou demonstrado que as tradições culturais populares, no começo dos anos 2000, estavam vivas e vigorosas em todas as regiões da Bahia. Esta vitalidade, insisti naquela palestra, veio provar uma outra coisa. A tradição não é um depósito de coisas velhas, fossilizadas pelo tempo, a quem, vez por outra, podemos recorrer. Apoiada, então, na professora mineira Leda Maria Martins, a quem eu havia acabado de conhecer poucos meses antes, e tinha lido o livro dela, Afrografias da Memória, e que ela atualmente é rainha do reinado do Jatobá, em Minas Gerais, e citei naquela palestra a sua definição de tradição. Ela diz, aspas, as tradições culturais, orais e escritas, não se constituem como um lugar-depósito, periodicamente revisitado pelos sujeitos, mas sim como sistemas formais de organização. Repertórios, sim, mas de signos em processos operantes de recomposição diversificada, engendrados pelas culturas e seus sujeitos. Fecha aspas. A tradição, portanto, devo acrescentar agora a ancestralidade, como hoje a gente também pode nomear, deve ser encarada como algo dinâmico, que se atualiza continuamente, incorporando o novo e ressignificando o velho. A tradição, ou a ancestralidade, é um manancial, uma fonte de matrizes estéticas e éticas, de formas e conteúdos profundos. É um acervo indispensável para a invenção cultural. Em 2002, expressei naquela palestra da Facom aquilo que me parecia ser um dos motivos principais para a extinção de muitos grupos tradicionais de cultura popular, que, na minha visão, na época, seriam de ordem socioeconômica. Os portadores das tradições geralmente deixavam de organizar suas festas e folguedos quando suas comunidades sofriam intensos processos de desestruturação interna que resultavam em desestímulo, morte ou migrações dos seus principais mestres e mantenedores. Hoje podemos dizer também que um dos fatores que tem prejudicado a continuidade de algumas formas tradicionais são as igrejas evangélicas. E identifiquei na época, em 2002, que os meios de comunicação também poderiam contribuir para desestimular, desfavorecer a permanência dos folguedos quando deixavam de dirigir o seu olhar, suas câmaras, para estas manifestações culturais. E, deste modo,
refletiu histórico desinteresse e falta de políticas públicas brasileiras efetivas para fortalecer e valorizar nossa memória cultural. Naquela época, provavelmente mais do que hoje, a TV brasileira era feita sobretudo no sudeste do país e difundia imaginários que poderiam ser identificados principalmente como sendo das populações urbanas que viviam nas grandes cidades. Para quem morava nas milhares de cidades e áreas rurais das várias extensões do interior do Brasil, eram raras ou inexistentes as oportunidades de ver o seu cotidiano, a sua própria cultura na tela da TV. Estávamos diante de um evidente exemplo de exclusão audiovisual que mexia fundo, para dizer o mínimo, com a autoestima e com as identidades locais de todas as pessoas que viviam nos pequenos mundos espalhados pelo território brasileiro. O Bahia Singular e Plural, comentei na época, demonstrava também que os meios de comunicação televisivos poderiam ser aliados para o fortalecimento das tradições culturais populares, ao mesmo tempo em que oferecia aos telespectadores a oportunidade de estarem diante de uma novidade, a memória cultural popular, até aquele momento ausente da televisão brasileira. Os contatos com os mestres e brincantes nos permitiram constatar que os portadores das tradições culturais populares desejavam esse contato com a televisão. Eles queriam que sua arte, a sua cultura, fossem conhecidas, reconhecidas e valorizadas pelas maiorias. Queriam que sua cultura pudesse ir além das fronteiras das suas próprias comunidades. Isto era muito evidente nos contatos que tínhamos com os mestres. Naquele contexto, continuei, o Bahia Singular e Plural colocava na agenda, de modo incisivo, a necessidade de uma televisão regionalizada. E, no nosso caso, no diálogo que na época estabelecemos com o professor Armindo Bião, chamávamos a atenção para a importância do projeto Bahia Singular e Plural como meio para se concretizar este diálogo entre a tradição e a contemporaneidade, entre a memória oral e a cultura comunicacional de base eletrônica. Esse diálogo entre a tradição oral e meios eletrônicos era particularmente relevante quando se sabia que o acervo acumulado por gerações de folcloristas e outros pesquisadores era constituído de documentos escritos e, em alguns casos, pelo registro sonoro. Os documentos audiovisuais neste campo ainda eram raros. Porém, são os registros audiovisuais que permitem os sons, os ritmos, as danças, os dramas, as falas e as expressões corporais dos personagens dos folguedos tradicionais aparecerem ao vivo, com toda a sua carga simbólica e afetiva, diante dos olhos das pessoas que assistem aos filmes. Naquela mesma palestra, há cerca de 20 anos, disse aqui na Facom que, ao realizar o registro e difusão de tradições culturais populares dos baianos, o Bahia Singular e Plural contribuía para os processos de trocas culturais entre regiões do Estado e entre grupos de diversas tradições. E dei alguns exemplos. Na cidade de Cairu, fascinado com as imagens das burrinhas que viu no documentário Burrinhas da Bahia, o primeiro da série, um brincante local desenhou a figura que via na TV e decidiu construir também um brinquedo parecido para participar das festas locais. No povoado de Parafuso, no município de Camaçari, onde a TV gravou uma Bumba Meu Boi no Dia de Reis, os CDs e vídeos do Bahia Singular e Plural foram utilizados por uma escola local para a criação de um Bumba Meu Boi Mirim. Atores profissionais, como os que ensinaram a peça O Voo da Asa Branca, dirigida por Deolindo Kikuchi, um dramaturgo, um diretor de teatro da Bahia, assistiram exaustivamente os vídeos da série Bahia Singular e Plural como exercício para a construção dos personagens da peça. Muitos outros exemplos poderiam ser evocados e revelam processos de empréstimos e trocas culturais proporcionados pelos documentários e pelos clipes, os interprogramas, porque além dos documentários tinha quase uma centena de clipes de 1 minuto que ia ao longo da programação, os interprogramas que a gente chamava. Outro aspecto importante que ressaltei aqui na Facom, cerca de 20 anos atrás, foi que o Bahia Singular e Plural contribuía com a formação de um novo olhar e uma nova relação entre os baianos e suas variadas tradições culturais. O registro e difusão das manifestações culturais da Bahia pôs em suspensão a ideia, até então muito disseminada no senso comum, de que a cultura baiana era apenas aquela típica de Salvador e do Recôncavo, que tem no candomblé, na capoeira, no maculelê, no samba de roda e nos blocos afros de carnaval,
as manifestações mais emblemáticas. O conhecimento do universo das tradições culturais baianas se alargou com Bahia Singular e Plural, passando a incluir muitas outras manifestações, algumas delas exclusivas de uma determinada região, como é o caso do Zambiapunga, do Baixo Sul, e outras espalhadas por todo o estado, como os ternos e folias de reis, com suas inúmeras variantes locais, e as bandas de pífanos. Sendo mais preciso, o Bahia Singular e Plural revelou que a Bahia era muito mais do que o recôncavo, que a Bahia se compunha de muitas baías, cada uma delas com características culturais próprias. Portanto, o Bahia Singular e Plural se constitui naquele contexto dos anos 2000 numa fonte importante para o estudo das tradições culturais das várias regiões, contribuindo para o desenho do mapa cultural do Estado. Bom, até aqui eu estava na palestra de 2002. Agora eu vou tentar rapidamente tentar atualizar algumas dessas questões. O que eu poderia acrescentar? Eu acredito que, para avaliar a nova realidade, faz-se necessário estudos e pesquisas mais circunstanciadas. Portanto, o que vou apresentar aqui são apontamentos gerais, né, que poderão vir a ser úteis para a nossa reflexão. A primeira coisa, eu acredito que precisa ser considerada, é sobre as transformações nas tecnologias de registro e difusão audiovisuais. Os registros que fizemos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, só era possível praticamente se fazer através das câmeras de cinema e de televisão. É evidente que havia o VHS, mas o VHS era muito mais para a produção de vídeos domésticos. Quer dizer, o que produzia impacto realmente era o que se filmava com câmeras de TV ou de televisão. Enquanto que hoje, esses registros podem ser feitos por meio de uma variedade enorme, né, de câmeras digitais disponíveis no mercado. Portanto, sabemos, por óbvio, que as possibilidades de registro cresceram exponencialmente. O segundo aspecto é quanto ao agente do registro, ou seja, a pessoa ou as pessoas envolvidas nos registros, pessoas que manipulam as tecnologias digitais. Esses agentes do registro, tanto podem ser profissionais, com formação técnica e estética, né, pessoas que têm conhecimento e domínio da linguagem do cinema, a linguagem do audiovisual, como também pessoas que fazem esse registro sem essa formação técnica e estética, né, por amadores e por autodidatas que adquirem também o conhecimento da linguagem. Portanto, cresceram as possibilidades de registro feitas com as mais diferentes qualidades técnicas e estéticas. Inclusive, os agentes do registro tanto podem ser pessoas diretamente envolvidas com a própria manifestação que está sendo registrada, ou pessoas com relações as mais diversas com a festa, o folguedo ou o ritual. Pessoas que não têm relação nenhuma, ou pessoas de dentro das próprias instituições, das próprias manifestações, como é o exemplo maravilhoso de Silvana, que ela ainda vai falar sobre essa experiência da gravação nos terreiros. Não é? E por isso que a própria instituição cultural promotora das festas, das danças, dos rituais, pode contratar pessoas tecnicamente formadas, não é? Profissional do audiovisual, diretamente vinculadas às próprias expressões para fazer registro. Ou seja, a gente tem possibilidades inumeráveis, não é? Nesse campo. O terceiro aspecto é quanto aos processos de edição, que também podem ser mais ou menos profissionais, né, sobre os quais não vamos entrar aqui agora, porque exigiria mais tempo. E o quarto aspecto, e o último que eu quero chamar a atenção, é sobre os processos de difusão dos registros. Né? Enquanto na situação anterior toda a produção escoava fundamentalmente através das telas do cinema ou da televisão, agora a cena ficou bastante plural, com as possibilidades abertas pelas diversas plataformas. Na verdade, essas plataformas são verdadeiramente novos meios de comunicação de massa, a verdade é essa, e todas essas redes sociais, etc. Então, no campo da difusão, estão postas muitas questões que mereceriam de per si tratamento mais demorado e sofisticado. Vou me referir apenas a uma dessas questões, que é o da repercussão pública da difusão, né? O alcance social, o impacto da difusão de expressões populares tradicionais, culturais populares tradicionais. No caso do Bahia Singular e Plural, a repercussão obtida na época, que foi grande, vocês não viveram isso, mas
foi realmente uma repercussão impactante e foi obtida por diversos fatores. Primeiro, tinha a novidade, né, daquele tipo de cena na tela da televisão. Não é? Aquilo causou uma sensação na cena da época. A cena cultural popular da Bahia, na época, era dominada pela Axé Music, né, e o Bahia Singular e Plural apareceu como uma outra possibilidade bem distinta de dialogar com os interesses do público consumidor de cultura, né, no Estado, né, curso de dança, música, práticas e memórias populares da cultura extremamente instigantes e que tocavam com a memória afetiva de grande parte do público. Então, era uma novidade, mas, ao mesmo tempo, era uma novidade que mexia com a memória afetiva. Não é? Para vocês terem uma ideia, eu podia relatar aqui o impacto da nossa presença, da presença da equipe da TVE em cidades do interior. Era impressionante. Quando a gente chegava para trabalhar, a comunidade acolhia a equipe da TVE. Eu tenho vários exemplos para falar sobre esse acolhimento, não cabe aqui agora. Segundo aspecto, como já foi também brevemente referido, a experiência de realizar uma programação regionalizada produziu impacto no público e na mídia local. E também, graças ao trabalho de relações públicas realizado pelo diretor-geral do IRDEB, Paulo Marconi, o trabalho impactou em veículos da mídia impressa do Sudeste, ajudando a aumentar a repercussão na Bahia. E houve também repercussão nas redes privadas e públicas de ensino. Os professores levavam os programas para as salas de aula, faziam material, enfim, pesquisa, etc. Terceiro aspecto, depois de veiculados na TV educativa, os documentários foram repetidamente veiculados pela TV Cultura de São Paulo, amplificando ainda mais a audiência, nacionalizando a audiência. Então, esse conjunto de aspectos diz respeito ao fato de a série ter sido produzida e veiculada por uma emissora de televisão, portanto, por uma instituição relevante no cenário audiovisual. Ou seja, era uma janela capaz de concentrar atenções. No caso atual, a enorme diversidade de produtos e de janelas de difusão desses produtos parece, de pronto, favorecer os processos de democratização da comunicação. Contudo, a repercussão social desses diversos produtos no ambiente digital, o impacto social disso está relacionado a uma série de novas questões que ainda estão sendo devidamente processadas e estudadas no momento atual. Um dos elementos a considerar, vocês sabem disso, é o papel do engajamento de variados atores sociais para que determinado produto ou obra alcance impacto no panorama intensamente disputado das redes sociais e audiovisuais. Penso que um dos grandes desafios, estou perto de acabar, Beto, penso que um dos grandes desafios atuais é exatamente como obter repercussão, impacto social no campo da difusão de obras e valores culturais que estão fora do mainstream. Um dos caminhos parece ser a montagem e articulação de amplas redes capazes de engajar muitos atores e instituições com capacidade de disseminar para o grande público essas obras e os valores que elas representam. Quanto a isso, há a considerar as formas alternativas de exibição, como, por exemplo, os festivais de filmes curtos, médios e longos, os circuitos universitários, os cineclubes, canais de filme na internet, o streaming, enfim, tem várias possibilidades postas e muitas dificuldades para articular esse conjunto de possibilidades. Enfim, a inteligência, a acessibilidade, a criação artística, a intervenção política, cultural, comunicativa estão sendo desafiadas, neste momento, a encontrar respostas eficazes para enfrentar a revalorização da barbárie colonial tirânica que governa hoje o Brasil e que mergulha o país no desatino dos interesses de grupos, pessoas, organizações predadoras que atuam em vários territórios e segmentos sociais do país. Era isso. Ô, Josias, muito obrigado. Obrigado, Beto. Muito obrigado. Rapaz, eu tenho aqui muita coisa para a gente amarrar, tentar... Na semana passada falaram, não podemos amarrar nada, desamarrar. Não é? Então, Silvana está aí também. Eu acho que, assim... Eu acho que é bom ouvir Silvana. Eu acho que vale a pena ouvir... Eu queria ouvir, Silvana, a respeito do projeto que você instigou aí, porque ela não tocou nisso.
E eu penso que é de interesse desse debate aqui o que ela tá fazendo. Assim. Eu acho que tem muito a ver com essa cama que você preparou aí. Né? Eu acho que ela vai deitar bem. Silvana. Antes de Silvana falar, só queria deixar avisado que eu coloquei aqui no chat os links para o canal do Bahia Singular e Plural e o canal da TVE no YouTube, que tem o Soterópolis. Aí, para quem quiser acessar, tem os episódios lá. E reforçar isso que Josias falou, né, que o trabalho dos dois programas, ele não, assim, ele, além de ajudar na sobrevivência, né, das culturas populares, ele dá força a elas, dando a visibilidade em rede, né, nacional. Então, é muito importante isso, esse trabalho do registro, para essa força e sobrevivência dos folguedos, das expressões, né, populares. E a gente, puxando para a nossa conversa aqui, o tema da nossa conversa, que é como que tá, a gente pensa, né, como atualmente, que na visão de vocês, como está a situação desses festejos, né, porque basicamente eles são aglomeração, então a população não pode agora estar privada de exercer, né, esses festejos. Então, a gente queria saber também, na visão de vocês, como que tá, e começando por Silvana, né, queria começar por ela também agora, porque ela já aproveita e já fala do projeto dela, do trabalho dela também, que é muito importante. Então, Silvana, vou dar para você a bola. Joia. E lembrando só que enquanto vocês estavam falando, as pessoas estavam comentando aqui e lá no Face que a quantidade de pessoas, Josias e Silvana aqui, acompanham o trabalho de vocês, né? E especificamente do caso de Josias, o uso em sala de aula, Josias. Muitos professores se manifestando que se utilizam dos vídeos para fazer as coisas das diversas formas como tu observas que de fato são, né? Desde referência para ressignificar, como exemplo de como foi feito, ou como memória do que foi. Então, os usos desse audiovisual são múltiplos, e é muito interessante exatamente essa capacidade de aglomerar pessoas em torno de um produto como esse, entendendo aqui produto cultural, no melhor sentido que a palavra tem, né? E lembrando ainda, eu acho que aí vem o gancho para a conversa, né? Que as pessoas estão aqui assistindo, assim como procurando no YouTube, nesse momento ou em outros repositórios, nesse momento de isolamento social, porque aí a pergunta do Pedro é exatamente, parece que se potencializa, né? Aí essas conexões nesse momento que faz com que a gente tenha que buscar alternativas efetivamente, né? Mas vamos lá, Silvana. Você... Está sem áudio, Silvio, sem áudio. Desculpa, gente, desculpa. O Bahia Singular e Plural é um marco, né, no audiovisual brasileiro, baiano e na televisão da Bahia. Isso não, quiçá até do Brasil. Eu não conheço um caso desse que vive, né? Porque muita gente, como você falou, Beto, comentando isso, eu vi o chat aqui também, e todo mundo usa isso, né? Eu quero falar bem rapidinho sobre o projeto que eu estou falando e como é que a gente está vivendo isso. Eu fui selecionada para o Prodave, certo? E estou fazendo uma série, são 13 episódios, na verdade, sobre alguns terreiros da Bahia. Na verdade, é uma série feita com o povo de santo, é meio que uma imersão. A equipe entra nesse terreiro, convive naquele terreiro, passa alguns dias naquele terreiro, durante aquele período de festas, para o orixá, que é o patrono, ou o patrono da casa, ou o patrono do personagem principal, que é sempre um elorixá ou um babalorixá, mas não é simplesmente uma conversa sobre a história daquele pai de santo. É claro que a história, as memórias dos filhos de santo, sobre aquelas personalidades incríveis estão ali, mas é uma conversa também com a comunidade sobre a sua visão de mundo, a sua visão do momento, a sua visão do momento do Brasil contemporâneo, e cada casa tem uma realidade. Por exemplo, eu estive no Bate-Folha,
né? Que eu conheço Bate-Folha, casa irmã da minha, eu conheço Bate-Folha, conheço Tato Cícero, e frequento lá há muito tempo, e eu acompanhei o centenário, ele me mostrou as imagens, me falou do projeto de vocês, de Carla, que é muito bacana, estou louca para ver. Então, o que acontece? Essa série já estava filmada, porque eu tive que seguir o calendário das casas, então foi um processo longo, porque tinha que bater com a festa de Ogum, no Abaçá de Ogum, certo? A festa de Oxóssi no Gantuá. Então, tinha um processo. E, por incrível que pareça, a minha casa, que é o Elias Afonjá, eu ainda não gravei. Né? Eu vou lançar agora, em novembro, que eu tenho uma data para fazer isso, mas a minha casa ela teve o falecimento de Mãe Estela, então a comunidade fecha, não tem condição, ficamos um ano de 2018, 2019, me perdoe, todo fechado, então eu ia gravar tudo organizado, acordado, com a comunidade, com todos, no início de março, quando abrisse a primeira festa, né? Na verdade, pós-carnaval, e não consegui filmar. Foi bem a pandemia, né? Veio a pandemia, a situação delicadíssima, porque, como o Pedro falou, é aglomeração. E as casas estão fechadas. As casas, mesmo com a abertura que se teve para outras religiões, o povo de Santo na Bahia não topou fazer isso, né? E está fechado. E não dá para eu fazer. Não é uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, remotamente, né? Não dá para fazer um xirê remotamente, porque todo o processo é um processo de imersão. Você não são entrevistas com as pessoas, mas enquanto as pessoas estão ali vivenciando aquela obrigação para Xangô, por exemplo, no Ilha Xepó Ganju, de pai Balbino Daniel de Paula, por exemplo, a gente acompanhava na cozinha, no que era acordado, no que podia ser mostrado, no que não era fechado, restrito, um ritual secreto, mas o ritual que pudesse ser publicizado, a gente estava ali acompanhando e conversando com eles sobre. Não dá para fazer isso assim. Então, eu estou com 12 episódios prontos que eu vou lançar e pensando que situação como eu vou conseguir fazer isso, se eu vou ter que negociar, porque realmente não foi uma falha da nossa produção, foi um acaso, tanto a pandemia, um acaso, né, no planeta Terra mundial, quanto o falecimento de um alorixá. E o falecimento de um alorixá dentro de um terreiro, você tem um luto até de 21 anos, na verdade, né? Pois é. Mas, então, esse trabalho que vai estrear dia 20 de novembro, eu gostaria que vocês vissem na TV Futura. É sexta-feira, eu vou botar aqui no chat às 22 horas na TV Futura, domingo 18 e terça 16h30, daqui a pouco eu coloco. Foi um trabalho muito feito com a comunidade. Só quem participa são os filhos da casa. Com todo respeito a nós, antropólogos, historiadores, pesquisadores, mas só são os filhos da casa. Obviamente que tem um historiador que é filho da casa, ou um professor que é de uma outra casa, eles estão ali. Mas a ideia foi entrar com a câmera ali e ali ficar. Só tem imagens do terreiro, não tem fora do terreiro. É no terreiro, com as pessoas do terreiro. E aí que tem uma relação muito interessante o seu fazer, enquanto o seu lugar de documentarista, de jornalista, de uma pessoa que questiona, de uma pessoa que tem que questionar, não é? Que não existe verdade, nem é a proposta, não é uma série religiosa. É uma série sobre uma religião que tem um papel fundamental na formação do povo brasileiro. A nossa comida sai dali, a nossa música sai dali, né? Todo mundo dança, todo mundo sai é Ijexá, né? Então é todo o dançar, tudo ali dentro, e que até hoje ela sempre está colocada em segundo plano, ou às vezes nem colocada, ainda se invade em terreiro em 2020, quanto mais. Então, eu tive que lidar com isso, né, com a equipe enxuta, mas com a equipe de pessoas que são antropólogos, pesquisadores do audiovisual, e o meu ser do candomblé. Isso foi uma coisa que eu acho que foi muito bacana também, sabe? Esse conflito entre eu ser do candomblé e tenho questões a levantar sobre o machismo em algumas casas, ou sobre outras questões que estão ali
ter essa discussão. Então, é bem bacana isso. Eu acho que foi, assim, a minha proposta, humildemente, eu acho que eu alcancei o meu resultado. Primeiro porque eu fiz com muito cuidado, com muito amor, sabe? E foram muitos anos de pesquisa. É isso. Então, responder, Pedro. Oi, diga. Eu queria lhe perguntar, porque o primeiro documentário da série, queria que você falasse sobre isso. Você foi o terreiro que lhe chamou para fazer o primeiro. Diga isso aí. É verdade. O piloto que deu start para a série foi o Ilhachipá, que me chamou para fazer. O Ilhachipá é o terreiro de Mestre Didi. Acho que todos vocês conhecem Mestre Didi. Se não conhecem, procurem conhecer. É sério. É uma lacuna muito grande no currículo de um brasileiro que não conheça o senhor Dioscórides Maximiliano dos Santos. Um homem que viveu quase 100 anos, sabe? Um homem que veio a passagem do século, um fundador de Afoxé. Ele tinha Afoxé Pai Burocô. O Pai Burocô é primeiro do que o Filho de Gandhi. Isso é interessante. É que o Pai Burocô parou, entendeu? Então, o Gandhi continuou, por isso que o Gandhi é considerado o mais antigo. Mas o Pai Burocô é anterior ao Filho de Gandhi. E o Mestre Didi também, como eu falei, que eu ia pegar no intervalo o dicionário mimeografado pela UFBA, foi um dos primeiros que a gente chama de escritores de axé. Certo? O que a gente chama de escritores de axé? São pessoas dentro da comunidade do axé que tiveram uma produção, né, publicizada. Mestre Didi tem vários livros. Tem história de um terreiro nagô, tem contos crioulos na Bahia, tem contos negros, tem autos coreográficos, tem peça. O homem era genial. Além disso, gente, esse cidadão fundou uma mini comunidade chamada Obabii, que é o nome da fundadora da Fonjá, Manhaninha, que hoje deu origem a uns 15 ou 20, não mais, 20 anos atrás, a Escola Eugênia Ana dos Santos, que é no Ilia Champon Fonjá. Essa comunidade era uma comunidade que Mestre Didi fundou, que podemos chamar, muitos pesquisadores da área de pedagogia consideram a primeira referência de escola a seguir o pensamento da conceituação do ensino afro-brasileiro. Se ensinava Yorubá para as crianças, se contava a mitologia africana, os valores africanos, etc. Por exemplo, nosso mestre amado e adorado, Muniz Sodré, que também é Obá da minha casa e também é do Ilhachupá, é discípulo de Mestre Didi. Quando você lê o pensamento, vale a pena muito ler o Pensamento Nagô, dos últimos livros dele agora, você vê claramente isso que eu quero te dizer, que é essa força que essas casas têm. Então, eu fui convidada pelo Achipá para fazer um documentário para o centenário do mestre. Isso foi uma honra para mim, muito grande. Então, eu e Hans Herold, que é um parceiro meu, o diretor de fotografia, que a gente trabalha junto há muito tempo, a gente foi convidado para fazer esse documentário, que era um vídeo homenagem mesmo, centenário do mestre. E com isso, depois que eu vi isso, eu falei, poxa, por que não pegar uma senhora que eu já queria fazer, por que não fazer uma série, não agora uma homenagem, mas uma outra coisa, aproveitar essa possibilidade de frequentar as casas, de ser conhecida nas casas, de ser da religião, para poder ter essa vivência, esse acesso, e com eles fazer essa série. Então, a ideia foi muito assim. Claro que a gente questiona, às vezes tem cenas que ela... você quer saber? Vai saber disso, menina? Né? Você quer saber por quê? Por quê? Por quê? Chega de porquê, que não é lugar de porquê. Tem essas coisas assim, que é muito bacana, né? Então, foi tudo a seu tempo, né? Porque espere, né? Aguarde, aprenda. Exatamente. E a lógica cartesiana dessa explicação não é assim que rege, né? Lá é uma lógica muito de vivência. Não adianta você perguntar o porquê, mas quando você frequenta e vê, claramente aquilo fica... É simples, se percebe. Dona Olga, lá do Bate-Folha, a gente estava fazendo umas conversas com ela sobre isso, aí ela finalizou assim, olha, boca calada e pé ligeiro. Exatamente. Então, faça as coisas que têm que ser feitas, mas escute mais. Isso é incrível, isso é incrível. Pois é. Incrível. Poxa, obrigado, Silvana, por compartilhar então com a gente, porque você deu spoiler aí, né? De uma série que vai aí. Quero que vocês vejam.
Pronto, vamos assistir e depois conversar sobre isso, porque Lógico. eu acho que o mais interessante é a repercussão, né? O que o debate que vem em torno de uma... É o que a gente chamaria dos usos, né? Então, isso vai ter bons usos aí em termos de reflexão e de repercussão. Obrigado. Josias, quer falar mais alguma coisa? Bom, Você está engatando ali? não, levante a bola aí, vai lá. Não, tá certo. Então, assim, você falou, eu gostei de você pegar o teu texto e revisitá-lo, né? É muito bom isso, porque mostra o quanto a tua reflexão era lúcida naquele momento, lá, né, 20 anos atrás. Claro que não prevê futuro, mas você já tinha... Alguma coisa em qualidade é diferente agora. E eu acho que isso também fica bem evidente na tua análise. E digamos que o núcleo da tua preocupação é um núcleo que a gente tem lá no grupo também, assim, a gente vive discutindo, né? Assim, afinal de contas, o que acontece quando novas tecnologias entram em cena, né? Eu vejo aí a preocupação do Chagas, que inclusive falou no chat aqui, elogiando o trabalho da Silvana, e o Chagas está preocupado muito com isso. Assim, tá? E esse audiovisual produzido na net, o que acontece, né, quando a gente tem uma situação como o Rio dos Macacos, ou quando o próprio documentário é produto, digamos, desse uso, né, do esforço de registro da luta, que era muito mais difícil antes e passa a ser diferente agora, as denúncias também chegam mais rápido. Falando em acesso a direitos, quer dizer, há uma dimensão mais pragmática, digamos, mas é uma reverberação importante do audiovisual também, né? Que é a coisa do fato, né, do factual, o que está acontecendo hoje, mas também da alteração de uma agenda. Tu usas essa questão de como a agenda ela também mudou, educacionalmente, por exemplo. Né? A gente falava antes da live iniciar, antes dessa roda de conversa iniciar, a gente estava discutindo como eu cresci ouvindo rádio, né? Então, o Josias, e claro, da nossa geração, o pessoal que tem mais de 60 anos vai ter o rádio como uma presença, né, muito grande. Mas agora, mesmo nos rincões, nos lugares mais distantes, mesmo que ainda se ouça rádio, mas assim, o celular, ele é ouvido pelo celular, ele é ouvido pela internet, né? Esse novo meio que emergiu, pelo menos essa conexão possível que ocorreu, ela também tem a ver com a produção, a dimensão da produção, e tu ressaltou isso. Vocês dois, né, trabalharam e têm uma atuação, digamos, com um veículo da velha guarda, a televisão, né? Sim. Qual é o lugar da televisão contemporaneamente, então, com esse cenário? Silvana, você que está na TV, que é ainda... vou dar um exemplo, por exemplo, desculpa aí, gente. Lá na TV, a gente está trabalhando muito com o recurso do Zoom, com o recurso do Google Meet, das videoconferências. O programa que a gente coordena, um dos programas que eu coordeno, por exemplo, o Soterópolis, está todo assim. A gente fez uma entrevista com Maria Rita Kel, do livro que ela relançou agora, no Zoom. Né? Estamos fazendo transmissões ao vivo a partir de lives. A situação está bem complicada e complexa, né? Principalmente a minha área, que é a área de cultura. Eu não faço jornalismo diário, eu faço os projetos da casa, a cobertura do carnaval, os documentários, etc. Não tem como, porque o próprio interior da Bahia está um pouco fechado, né? Você vai da capital, as pessoas até se assustam, e você também não pode expor os seus colegas, nem as pessoas, nem as comunidades. Então, a situação está muito tentando trabalhar com as novas tecnologias, recebendo material por vídeo, por smartphone mesmo. De uma certa forma, alguns momentos você tem uma queda da qualidade de imagem, porque nem todo mundo tem um super smartphone, etc. Mas é o que temos e vamos nesse, porque senão não dá para não fazer, né? E nós somos uma TV relativa, mesmo assim, com a produção grande que a gente sempre está fazendo, mas a gente não tem condições de 1000 equipes, nunca foi assim, né, Josias? E ainda mais agora. Mas tem uma coisa que tem me chamado a atenção também, são os nossos colegas da área de audiovisual,
sabe? Está todo mundo parado. O pessoal da técnica, até os próprios motoristas. A gente está trabalhando com vaquinha para o motorista da van, sabe? O pessoal de fotografia, porque parou, a coisa parou. É claro que tem muita... Quem estava montando, estava ou na finalização de projetos, tudo bem, mas quem estava em pré-produção ou quem estava na produção saindo, teve que se recolher. Tem muita coisa parada, né? Está todo mundo parado tentando descobrir. Vamos fazer assumindo a máscara, o face shield, o álcool em gel. Sim, o seu projeto dá para ser assim? É o caminho, é a nossa realidade. Mas um projeto, por exemplo, sei lá, gente que estava fazendo alguma coisa com grupos que tem uma quantidade enorme de gente, não dá para fazer agora. Então, a situação está muito difícil. Dificílima. A gente teve agora ali a de Blanc, esse edital que meia Bahia, né? Meia Bahia não, toda a Bahia está se inscrevendo, porque não vai resolver a vida de ninguém, porque você quer fazer né? Quando a gente faz audiovisual, ninguém faz audiovisual para ficar rico, né? A gente faz audiovisual porque a gente acredita naquilo, porque é a nossa vida, porque a gente tem essa necessidade que é preciso ser feito, mas o caso de enriquecimento é raríssimo e olhe lá. Então, essa Lei Aldir Blanc foi uma batalha maravilhosa que vai dar uma ajuda, lógico, que vai movimentar quase um ano de um mercado parado num país que desrespeita a cultura, que odeia o audiovisual, né? Que esse governo que nós temos é um governo de destruição. Odeia quem pense, né? Odeia quem pense, né? Tudo que... um governo de destruição de universidade, destruição do ensino, destruição da cultura. Então, é claro que foi uma vitória, bem-vinda, está todo mundo aí, mas a situação tá complexa, muito complexa, complicada, difícil, assustadora, assim. A solidariedade, as redes têm que estar aí para, sabe, apoiar ali a vaquinha do filme de alguém, se inscrever no curso de alguém. Está todo mundo dando curso, isso é muito bom. Nessa pandemia, eu acho que eu fiz 27, gente, cursos. Cursos bons. E agora você tocou num ponto que... Com os maiores documentaristas. Teve na Real, gente, agora tem o segundo módulo para quem se interessar. Na Real, procure aí, na Real virtual, muito bom. Sabe? Então, a UFBA também, vocês fazendo esse tipo de ação, isso tem que ser, a gente tem que estar, todo mundo, ninguém larga a mão de ninguém, porque está complicadíssimo para a área de cultura. Já estava e piorou, assim, desculpe, não é querendo ser pessimista, não, mas é a realidade, a turma está sem pagar aluguel, gente. A verdade é essa. A gente tem... vários amigos estão passando dificuldade. Não, é verdade isso, mano. Os coletivos que estão salvando, né? Criando dinâmicas. Sim. Eu fiz a pergunta para vocês dois sobre a situação, mas eu sabia onde é que estava o Josias. Ele não estava trabalhando com produção agora. Ele estava produzindo uma tese maravilhosa aí que maravilhosa. Defendeu agora, e até se ele quiser falar um pouco sobre a tese, a gente... Porque o trabalho dele, na verdade, tem a ver com... É uma outra discussão, mas tem a ver com a continuidade, que é a ideia de que lugar ocuparia, então, a música, especificamente, essa trajetória do samba na história brasileira. Maravilha. Olha, tá ouvindo? Alô? Tá. Não, eu queria ficar na provocação inicial que lugar tem a televisão, então, nesse... Tá bem. Televisão, o cinema, essa nova realidade digital, porque eu acho que isso é uma complicação realmente muito grande e ultrapassa a questão da pandemia, inclusive. Quer dizer, ela antecede e ultrapassa, eu acredito. E as tuas perguntas parece que mexem no cerne disso. É isso que quando você estava na tua fala, eu tinha questionado, por isso que eu te provoquei. Exatamente. Bom, isso tem um texto maravilhoso da professora Sheila Schwarzman, nesse novo livro que foi lançado agora em 2018, organizado por Fernão Pessoa Ramos, da Unicamp, e pela professora Sheila Schwarzman, Cinema Brasileiro Contemporâneo. O nome do livro é Nova História do Cinema Brasileiro. Quem organiza é o Fernão Pessoa Ramos e a Sheila Schwarzman, editora Unicamp 2018. Tem um texto da Sheila, Cinema Brasileiro Contemporâneo de Grande Bilheteria,
2000-2016. É impressionante o estudo que ela faz, porque ela vai exatamente demonstrar o impacto, a mudança, a transformação do cinema no mundo, nos Estados Unidos e, por consequência, no Brasil, nos últimos 30, 40 anos, e que exatamente coincide com, depois, nos últimos 20 anos, coincide com essas transformações tecnológicas todas, né, que vai impactar também no cinema, né, no grande cinema de bilheteria, que no caso do Brasil, nos últimos 30 anos, se copiou o grande cinema de bilheteria, se copiou Hollywood, né, então ela estuda quais foram os 10 filmes brasileiros de maior bilheteria nos últimos de 2000 a 2016, e esses os 10 filmes são os filmes de comédia, de atores globais, filmes racistas, filmes, enfim, que tem todos os problemas, filmes financiados com recursos públicos, lei do audiovisual, tudo coisas que surgiram nos últimos 20, 30 anos, toda uma legislação, toda uma estrutura de produção estimulada pelas transformações do cinema americano. E isso coincide nos últimos anos com essa mudança da tecnologia. Então, tem uma transformação enorme no campo da realização do cinema. Isso impactou a televisão, né, e impactou, como a gente falou, as possibilidades todas de registros indiscriminadamente, né, de qualquer pessoa fazer registro e poder difundir. Agora, o cinema e a televisão, evidentemente, reúnem profissionais do setor. Por mais que a televisão tenha sido impactada, no caso da TVE Bahia, por exemplo, a gente sabe que a TVE já teve uma estrutura de produção, eu estou falando de longe, Sil pode ter uma visão de dentro melhor do que a minha, mas a TVE ela foi criada e se desenvolveu durante algumas décadas como uma emissora de realização de documentários, quer dizer, tinha uma força de produção própria grande, que mudou muito o cenário nos últimos anos. Mas, assim, eu quero dizer que, de qualquer maneira, o campo do cinema e da televisão é o campo que reúne os profissionais, não é, que dominam a linguagem, que domina as possibilidades técnicas e estéticas de fazer registros de qualidade que possam produzir maiores impactos. Enquanto que, quando se começou a falar em convergência tecnológica, uns 20, 30 anos atrás, a gente imaginava mais ou menos o que é que viria mas não tinha ideia. Quer dizer, então, essa coisa do celular, como a Sil falou, quer dizer, o smartphone, então ele tem o telefone, ele tem o computador, ele tem a televisão, ele tem a câmera, ele tem o instrumento de difusão, ele está tudo dentro de um mesmo equipamento, como a gente sabe. Então, isso, a gente tem uma revolução de base tecnológica, mas que muda também a natureza dos meios de comunicação, os meios de difusão. Então, eu acho que a gente está numa situação de transição que não sabemos como fazer com que esses novos meios de produção possam se valer dessa imensa quantidade de possibilidades de registro e difusão que ela cria, como é que se transforma em qualidade, aquela velha história da dialética, da quantidade para a qualidade. Quer dizer, como é o desafio, eu acho, esse? Como é que a gente vai fazer com que... Porque é o seguinte, o cara lá em Coité, ele registra a bata de feijão e ele bota no YouTube. Não é? Eu já vi várias. Você tem registros feitos pelo próprio cara que está batendo feijão, o filho dele, o amigo dele, ele mesmo registra, não é? e difunde. Então, você tem essa multiplicidade. Agora, é aquilo que eu coloquei. Como é que isso se transforma numa coisa que produz impacto social? Eu acho que esse é o nó que a gente precisa desatar. Porque antes o impacto era produzido pelo grande cinema, né? Porque você vê um filme de Edgar Navarro, A Baixa Gravidade, é um filme importantíssimo, um filme um filme maravilhoso, um filme que Edgar está mestre do cinema. Agora, quantas pessoas viram esse filme? Ele foi para o cinema, ele não foi visto por 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas. Não é? Quer dizer, enquanto que a comédia dos atores globais foi campeão de bilheteria no cinema brasileiro. E quando a gente pensa que o filme A Grande Feira, lançado em 1962 por Roberto Pires na Bahia, bateu Ben-Hur, entende? Quer dizer, em 1962, A Grande Feira teve bilheteria maior do que Ben-Hur em Salvador.
Entende? Quer dizer, então a gente tem uma realidade de relação dos brasileiros, dos baianos, com a imagem na tela, extremamente outra coisa. A gente está num mundo completamente diferente que a gente perdeu a possibilidade das histórias, não é, das imagens e das histórias que dizem respeito à nossa cultura, aos nossos problemas, repercutirem na tela, fazerem público na tela do cinema e da televisão. Quer dizer, então é uma tragédia, de certo modo, não é? E evidentemente que eu não tenho resposta, a gente não tem. Mas, assim, o que a gente percebe, por exemplo, no caso do Quilombo Rio dos Macacos, foi o que aconteceu. Quando eu fiz o webdoc de 10 minutos, que a gente colocou no YouTube, em dezembro de 2011, ninguém conhecia aquela realidade praticamente. Pouca gente sabia o que estava acontecendo lá e fizemos aquele doczinho de 10 minutos. Então, aquele doc, quando ele foi veiculado, ele produziu um engajamento social de difusão enorme, porque o movimento negro tomou consciência daquilo. Então, todos os grupos de movimento negro do Brasil passou a divulgar aquele doc. Então, a pessoa copiava do YouTube, botava dentro do Facebook do grupo, e aquilo era divulgado. A gente não tem os cálculos precisos, mas um rapaz fez um estudo na época e foi estimado em mais de 300 mil visualizações nesse negócio de Facebook e outras coisas paralelas da época. Então, ele teve um impacto, só que era uma denúncia também, uma coisa, né, que tinha um apelo forte, etc. Mas denúncia pode ter milhares. Se você não tem esse engajamento de redes, de grupos, de pessoas que façam com que aquilo repercuta na rede, aquilo não vai. Entende? Quer dizer, então, a experiência daquele webdoc de 10 minutos, para mim, ele é muito indicativa desse potencial. Quer dizer, você precisa ter redes de instituições, pessoas que convergem para a difusão daquilo que você está considerando que é preciso difundir. Então, aí você consegue quebrar esse isolamento, consegue romper a dificuldade de circulação desses produtos, dessas obras, etc. Mas eu acho que a gente está numa encruzilhada, não temos ainda as possibilidades. Tanto é que fomos, politicamente, o cara que ganhou a eleição, ele tinha, parece que 8 segundos de televisão, o Bolsonaro, né? O Alckmin tinha 8 minutos, ele não tinha 10, 15 segundos, e ganhou a eleição por causa da capacidade que teve de manipular essas redes sociais, de engajar, claro, fraudulentamente, de qualquer maneira, mas não importa. O que eu quero dizer é que requer, para você produzir impacto social, político, cultural, nessa realidade dos novos meios de comunicação, é preciso ter capacidade de engajamento de atores os mais diversos que consigam repercutir aquela obra, aqueles valores que você comunga, que você quer difundir. Então, eu acho que esse é o nó que a gente está, e vai ter que se encontrar respostas coletivas e estruturais, acredito. Não sei se respondi, mas... Exatamente. Não, responder trouxe um problema, na verdade. Você colocou a questão dessa dinâmica dos algoritmos, né? Porque parte do sucesso, quando tu te referes à questão do Bolsonaro e não dele, né? Dessas campanhas que se utilizaram do mecanismo de disparo de notícias, informações a partir de redes sociais, chamadas redes sociais, mas principalmente do WhatsApp e os grupos fechados do Facebook, é basicamente um trabalho que ele não requer só a competência da narrativa, etc., mas ele requer estratégias de distribuição muito bem estruturadas, engajadas. Coisa que, por exemplo, os movimentos sociais estão aprendendo também, né? Entrar nesse jogo de como é que a gente tem visibilidade nesse mar de informações que inunda as nossas telinhas agora. Eu acho que educar para a mídia aí é também um desafio, né? Porque como é que a gente navega nesse universo? Isso. Mas assim, aí eu falo para uma outra live. Só um momento, eu estou vendo aqui o chat e parece que Kátia tem uma pergunta. Ela mandou aqui que gostaria de fazer uma pergunta e me parece que é para Josias, porque ela mandou anteriormente. Acho que essa é a pergunta, Josias. Então, queria abrir para a Kátia, se ela quiser falar ou mandar no chat, eu leio a dúvida dela.
Não, na verdade, obrigado. Na verdade, não é assim uma pergunta, né? É assim, ouvindo isso, primeiro dizer do prazer enorme de estar aqui assistindo essas falas, assim, é uma verdadeira aula, né? E de um prazer enorme. Mas eu queria trazer algumas coisas. Josias, você respondeu já um questionamento meu, que é esse, né, do desafio de romper com barreiras, né? Barreiras antes que estavam e que não eram só do ponto de vista institucional, mas social, político e comunicacional, que é romper, ou seja, é colocar na rede, né, colocar acessível para as pessoas todas essas informações. E, com certeza, o audiovisual é um grande parceiro nesse processo. No entanto, o que eu observo é que a gente está rompendo, sim, algumas barreiras, mas a gente ainda não consegue romper a barreira institucional excludente, né? Aquela que, de alguma forma, institucionaliza leis e até políticas, mas que essas coisas elas não são devidamente aplicadas no sentido de promover, primeiro, uma consciência sobre a importância das culturas populares e tradicionais na vida das pessoas, né? Segundo, do processo de racismo institucional que a gente vive no país. Terceiro, né, da gente ter hoje no Brasil um governo que não tem o menor compromisso com a cultura em suas diferentes formas de produção e atuação, né? Então, eu fico pensando, e aí eu queria trazer um pouquinho o que Silvana, que nos brindou aí com um pouco da história dela, quando ela diz assim, meu pai era de candomblé, e depois ele deixou de ser, e depois eu me encontro, né, dentro dessa perspectiva. E, no meu entendimento, você se encontra como mulher, como profissional, como pessoa, como, né? E depois, e aí eu fico pensando que hoje a gente vive um momento que tem uma forte incidência na formação das pessoas sobre a questão dos evangélicos, né? Que, no meu entendimento, toda essa força, e também essa força política, né? Ela vem incidir num processo que eu considero, não sei se o termo é esse, mas assim, que promove uma desterritorialização, né, das pessoas negras em relação às suas identidades culturais. E isso eu acho que é muito perigoso. E aí eu fico pensando como é que a gente pode, né, para além desse engajamento, que a gente sabe que é necessário e importante, romper com essas barreiras e tornar, por exemplo, esses instrumentos, né, esses produtos que são gerados sobre as culturas populares e tradicionais, né, públicos e educativos. Como romper essas barreiras que a gente precisa romper para que os jovens de hoje, que estão nascendo dentro desse processo, né, eles reencontrem as suas identidades. Eu acho que... Obrigado, Kátia. Bacana a tua fala. Obrigado, querida. Vamos jogar, então, para Silvana e Josias na sequência para responder a tua questão. Obrigado. Obrigado. Eu alonguei. Tá. Eu queria falar o seguinte... Diga, Josias, diga. Olha só, eu acredito que, para além dos controles estatais, da legislação, desse ambiente institucional, eu acho que a gente tem isso, eu acho que isso é um campo de disputas, de questões, etc. Agora, eu acredito que, do nosso ponto de vista, a gente tem que pensar também, sobretudo, na base da sociedade, nas coisas subterrâneas. Eu quero lembrar para vocês que a capoeira é a expressão popular, cultural, brasileira mais difundida no planeta. Claro, tem o samba, tem a música, etc. Mas eu digo, enquanto grupos de pessoas que
que estão atuando no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, no mundo todo tem grupos de capoeira irradiados a partir de mestres de grupos de capoeira do Brasil, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco, e que tudo isso ocorreu ao largo do Estado, independente de qualquer ação estatal. Apesar do Estado, né? Isso eu acho que é um exemplo potente de como que a gente precisa estar atento à capacidade dessas organizações da base da sociedade, autônomas, de se reproduzir. Ora, o candomblé chegou até hoje, não é, contra o interesse das elites senhoriais, coloniais, imperiais e republicanas e etc. e tal, quer dizer, e soube montar estratégias, evidentemente, de articulação com pessoas de fora do universo estrito do candomblé, por inteligência e uma capacidade de negociação que os pais, as mães, não é, os ancestrais nossos tiveram. Então, eu quero dizer isso, é que há uma disputa no território, não é, que a gente precisa fortalecer, que a gente precisa estar próxima, né? Então, assim, quando botar essas tecnologias, essas capacidades de registro e difusão, né, a serviço dessas organizações da base da sociedade. Por isso que eu acho extraordinário o trabalho de Silvana, porque é exatamente isso. Quer dizer, ela é uma pessoa que, com essa série que ela está acabando de produzir, ela faz emergir, não é? Ela dá visibilidade pública para além do que esses terreiros já têm, para além dos prestígios que eles já têm, que construíram historicamente, mas é uma aliança, tornar essa tecnologia e a capacidade de realizadora que ela tem, né, a serviço, vamos dizer assim, desses grupos, dessas instituições da base da sociedade. Eu acho que a gente precisa também estar atento, quer dizer, para além da disputa de engajamento nas redes, etc., quer dizer, o fundamental é essa disputa no território, porque os evangélicos estão fazendo essa disputa no território. Eu já trabalhei com assessoria política, etc., e me lembro, eu fui na área em Cajazeiras, cheguei em Cajazeiras numa invasão lá, o pessoal tinha invadido a primeira instituição que foi criada naquela invasão, os barracos ainda era tudo de madeira, mas já tinha uma igreja evangélica lá dentro, já tinha um pastor atuando, fazendo mediação da população com o político, com o governo, não sei o que e tal. Quer dizer, então eles têm uma capacidade de ocupação do território que é muito grande, eles estão crescendo e vão continuar crescendo. Então, não há como você competir com uma avalanche, com uma potência dessa, sem ter estratégias de ação territorial, de intervenção territorial, de fortalecimento de grupos territoriais que têm esses valores, não é, e essas expressões culturais que a gente comunga, que são nossas, né, expressões que a gente também compartilha. Então, acho que a disputa é em dois planos. É a disputa no território, não é, e os grupos de capoeira, para mim, são um exemplo extraordinário. Né, você tem as grandes cidades europeias, todas têm grupos de capoeira. Provavelmente os grupos de capoeira são os grupos que existem em maior quantidade em Salvador, talvez não tenha nem os grupos de samba, nenhum grupo, nenhuma expressão cultural popular seja mais presente em toda a cidade do que os grupos de capoeira, né? Então, e que são autônomos, eles não, né? Enfim, é isso que eu acho que bom, acho que eu coloquei. Tá certo. Silvana, por favor. Olha, Kátia, suas colocações foram incríveis, assim, são questões para a gente realmente pensar, e Josias disse tudo aí. Eu acho que a gente tem que chegar junto, sabe, gente? A gente tem que chegar junto, e nós temos tecnologia para isso, nós temos a potência do desejo. Nunca esqueçam da potência do desejo, que ela é forte, ela existe, ela realiza, e acho que a gente tem que disputar, chegar junto, fazer... Josias falou muito bem quando ele citou dos grupos de capoeira e de tudo. Agora, eu queria só colocar uma coisinha assim, sabe, que é importante, eu acho. A gente costuma falar os evangélicos, certo? Como
todos os evangélicos numa massa só. A gente tem um movimento neopentecostal forte, essa teoria da prosperidade e todo esse projeto político, que é um projeto político deles, terrível, perigoso, que pouca coisa tem de religião, né? Mas há evangélicos e evangélicos, me perdoem de colocar isso, são várias denominações, inclusive, se vocês perceberem, nas próprias redes sociais, você tem frentes evangélicas da pesada, assim, contra tudo isso aí. Contra a progressistas. Isso é importante também de falar. Verdade. É legal situar isso, né? Porque já que eu luto tanto pelo respeito à minha, eu também tenho que pontuar que eles são diversos também. Embora ainda tenham os meios de comunicação, né? Ainda tem isso. Além de tudo, além de ter bancada evangélica, a bancada da Bíblia, eles ainda têm uma TV potentíssima e muito mais, né? Vários. E rádios é um projeto mesmo de dominação, sinceramente. Mas eu acho que nós colocamos aqui questões importantes para a gente pensar, né? Para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente tentar buscar, né, novas possibilidades, novas formas de fazer audiovisual, novas formas de se relacionar com esses grupos, novas formas de trazer isso que Josias falou brilhantemente, que está lá embaixo, essa, sabe, uma erupção. A gente precisa que essa lava saia num poderoso vulcão, sabe? Porque é isso que formou o que nós somos. É isso que pode nos dar a possibilidade de não sermos iguais a esse mundo, esses países capitalistas, desculpe o termo, todos fodidos, entendeu? Todos acabados, sabe? O relacionamento humano está acabado, está tudo destruído, e que nós temos a possibilidade, o desejo da potência que eu falei, que é reverter esse quadro juntos, sabe? Eu acho que é juntos. Por exemplo, eu não posso desprezar, rapidinho, eu não posso desprezar um envio no YouTube de um batedor de café, que Josias falou isso. Poxa, de que forma eu posso trazer isso, dialogar com ele? De que forma eu, com o meu conhecimento, com toda a minha experiência, posso dialogar com ele? Por que não, se eu me interessar em fazer um trabalho, e, sabe, de que forma eu posso compartilhar isso? De que forma eu posso usar nos meus trabalhos, ou me entregar os trabalhos dos outros, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Só vou encerrar falando isso. Às vezes eu falo, é o meu projeto, eu vou propor agora, mas quantas vezes eu me entrego para o projeto dos outros, sabe? Isso é importante. Eu acho que é importante eu estar aqui agora, é importante a gente estar se ouvindo, e é importante, por exemplo, Cláudia está fazendo um trabalho com o Bate-Folha. Pô, eu quero conhecer Cláudia, sabe? Trocar com Cláudia. Eu acho que essas coisas a gente tem que começar a ter em tudo, gente, em tudo, em todos os momentos da nossa vida, sabe? De que forma a gente pode estar, porque se não estivermos juntos, se a gente não ocupar, se a gente não buscar isso, não vai rolar terrivelmente dizer isso, mas vamos ficar nesse impasse que estamos vivendo hoje. Verdade. Quando o Josias falou Obrigado pela tua fala potente também. Quando o Josias falou do mestre batendo feijão, do senhorzinho batendo feijão na internet, eu me lembrei daquela metáfora da mensagem numa garrafa, né? Que às vezes a gente manda mensagem, põe um bilhetinho na garrafa e joga no mar da internet, né? Será que alguém vai ver e vai me ouvir? Eu acho que é um pouco esse o recado que está dado também, porque claro, há a possibilidade do anonimato pleno, está lá, poucos vão ver, aquilo vai reverberar, ou pode acontecer o contrário também, né? Mas é a mensagem numa garrafa. Eu penso essa metáfora como uma ideia potente. E sobre essa conversa toda da cosmovisão subterrânea, da qual fala Josias, eu gosto muito da ideia do Muniz Sodré. A gente somos leitores de uma pessoa felizmente ainda muito produtiva, e então tem muito a dizer, que é a ideia da filosofia toques de atabaque, né? Quer dizer, há muito que se aprender com esse legado civilizatório Nagô, Banto, né? Quer dizer, toda essa rede, né? Essas heranças, elas são estruturantes mesmo da nossa
as diversas coisas que a gente vive nesse país e que às vezes não são entendidas, não são compreendidas assim. E aí é interessante pensar como a religiosidade pode ser importante para estabelecer diálogos com essa herança mais do que combates, né? Acho que foi um pouco o que foi dito aqui também. A gente tem as duas coisas, ou várias coisas acontecendo. Há guerras culturais, sim, como diria Terry Egerton, né? A gente vê esse combate, mas a gente também vê alianças muito interessantes, possíveis, com essas diversas formas de ser afro-brasileiro, né? Quantas possibilidades estão colocadas nesse arranjo que seja respeitoso, né? e que produza mais dignidade para todos nós. Então, assim, eu acho que a gente está chegando no final dessa tarde. Eu queria muito agradecer esse momento. Eu ficaria conversando com vocês muito tempo, né? É um tipo de povo que a roda vai longe. Eu não acabaria aqui, mas a gente tem os limites todos dados também pela institucionalidade. A gente pensou 18 horas. Então, eu pediria para os nossos convidados que cada um fizesse um arremedozinho assim, né, de fechar. Eu agradeço demais a presença de todas as pessoas que estão aqui, em nome da FACOM, em nome da Agência Experimental, em nome do grupo de pesquisa, Memória e Identidade, viu, Pedro? O Pedro falou Memória e Patrimônio, mas é que a nossa discussão de memória e identidade é com foco em patrimônio, esse patrimônio como um valor, né, como escolha, não aquela ideia que possa passar de um patrimônio como algo eurocentrado ou coisa dessa ordem. Não, a gente está falando de patrimônio de todas as heranças desse encontro que é o Brasil, né, esse encontro civilizatório. Então, eu queria ouvir um pouco essa conversa sobre o audiovisual das culturas populares, e eu acho que todos nós aprendemos muito hoje à tarde. Então, daqui para frente, a gente vai ter outras pautas. Eu espero que a gente se encontre novamente. Vai ser um prazer enorme. E vamos assistir Silvana assim que o trabalho estiver pronto, né? Estiver sendo exibido. E podemos até pensar umas discussões sobre o que suscita isso. Eu já falei das nossas proximidades aí temáticas. Eu acho que dá boa reflexão. Obrigado, então. E, por favor, Silvana e Josias, eu posso deixar agora... Não, vamos dar a palavra primeiro para Josias, então, para ele finalizar. Né? Eu só tenho que agradecer, né? Agradecer a honra e o prazer de estar aqui com vocês, com minha amiga Silvana, com o professor Beto, que eu admiro muito, a todo o grupo. Eu agradeço demais a audiência de todos e a possibilidade da gente estar aqui conversando sobre esses assuntos que são, de fato, cruciais, né? Estão relacionados à nossa existência, à nossa experiência, aos nossos trabalhos, mas também a um destino comum, né? Que a gente se abraça e participa e colabora para que as coisas realmente caminhem para um lugar mais confortável, porque eu acho que a situação atual, de fato, está expondo, essa história da pandemia está expondo todas as mazelas do capitalismo, todas as mazelas de um tipo de vida que, né, está nos levando ao desatino completo. É uma situação terrível. Todo dia a gente tem surpresas profundamente desagradáveis, né, das relações pessoais e tudo mais. Então, assim, a gente está exatamente aqui fazendo essa contracorrente, essa ação subterrânea e contínua, diária, para construir, né, uma contra-hegemonia, um contrapoder, uma coisa que possa nos levar a respirar ares e construir estruturas e vida, né, melhor do que a que foi feita até agora. Quer dizer, exato, a gente tem uma história, a história da cultura brasileira, do popular na cultura brasileira, é uma história profundamente vigorosa, não é? Quer dizer, que enfrentou tudo que se enfrentou de escravidão, de violência e todas essas coisas que a gente conhece, e conseguimos chegar aqui com essa potência cultural extraordinária que o popular na cultura brasileira representa, e esse é o legado que a gente tem que estar colado, né, para poder a gente dar os passos seguintes. Eu agradeço demais e parabéns pela iniciativa e continue. Vamos em frente. Obrigado. Obrigado, Josias. Silvana quer dar um tchau também, Silvana? Só dar um tchau, só agradecer. Pronto.
Viu? É um prazer para mim ter passado essa tarde com vocês. E, Pedro, sempre que tiver aí a programação, mande para mim, para eu ficar sabendo o que vocês estão aprontando, viu? Parabéns, Pronto. gente. Mano. Beijo enorme. Valeu, eu queria agradecer também, eu sei que eu digo por todo mundo que foi um prazer aqui ouvir vocês, né, duas pessoas que têm uma fala forte, importante, né, uma experiência grande, né, no assunto, então foi muito bom, muito, muito, muito bom. Obrigado. Tá certo. Gente, bom final de semana, se cuidem, por favor, e até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, querido. valeu, foi muito bom. Tchau, tchau.